Tomar café tem relação com bruxismo? Sabe, o hábito de apertar, ranger, bater os dentes? Será que quem toma café tem mais chance, menos chance? Tem alguma relação e tem alguma importância eu avisar isso para o meu paciente? É o que a gente vai ver neste vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor André Porporati, sou professor, dentista e pesquisador na área de bruxismo, DTM e neuropatias. E aqui neste canal você vai aprender a diagnosticar de verdade, de forma mais rápida e com segurança, para tratar os seus pacientes sempre com excelência. Então, para não perder nenhuma dica de consultório, já segue o canal e já curte esse vídeo aqui para ficar super atualizado e ser referência. Vista o seu jaleco de doutora da evidência, porque a gente vai mostrar evidência científica aqui neste canal. Não sei se você sabe, mas eu sou realmente um addicted, um viciado por café. Tomo todo dia, gosto bastante. Mas desde que eu me mudei aqui para a França, não sei se você sabe também, mas eu trabalho como professor e pesquisador na Université de Paris, na França, eu tenho achado muita dificuldade em tomar café aqui, porque não sei se você já veio para Paris, mas os cafés aqui são muito ruins. A gente que está acostumado no Brasil a tomar café bom, de qualidade, que tem cheiro, que tem gosto bom, aqui eu ainda não achei nenhum café bom. Na verdade, eu achei uma cafeteria que é tailandesa, que eu achei o café bom. Fora isso, geralmente eu trago os cafés do Brasil, eu trago pó, tipo Melita, sabe? Tipo, esses cafés mais... gosto desses melhores, mais... aromatizados, mas eu sempre trago do Brasil para poder tomar aqui, porque, curiosidade, aqui na França o café não é tão bom. Mas vamos lá, eu queria mostrar para vocês esse estudo aqui, que foi uma revisão sistemática da literatura, ao qual eu fui um dos autores e foi um grupo de pesquisadores e alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. É um estudo brasileiro de ponta e um estudo muito bem feito. E nesse estudo buscou-se avaliar o bruxismo do sono e associações com álcool, café, tabaco e drogas de abuso. A café, o cafeína, na verdade, que pode ser encontrado em refrigerantes, em chás verdes, em chá branco e até mesmo no café, foi estudado nesse estudo aqui. Primeiro ponto, a gente precisa definir o bruxismo do sono. O bruxismo do sono é um hábito ou um comportamento que acontece quando a pessoa está dormindo, caracterizada por bater, ranger, apertar ou encostar os dentes, ou ainda manter a mandíbula na mesma posição. O bruxismo ele é caracterizado por uma coisa que é chamada atividade muscular mastigatória rítmica. Então, o músculo que temos aqui, masseter aqui e temporal, que é esse leque aqui do lado da cabeça, temporal, são dois músculos principais da mastigação. E esses músculos aqui, eles fazem movimentos, atividades rítmicas, que são caracterizadas pelo bruxismo. Então, o bruxismo aqui avaliado foi apenas o bruxismo do sono. E esse estudo, trazendo então em relação do bruxismo do sono com a cafeína, aqui eu vou citar o café, mostrou que quem toma café tem mais ou menos 2 vezes mais chance de ter bruxismo do sono de que quem não toma. Eles fizeram comparação entre pessoas que tomam café todos os dias e pessoas que não tomam café e viram que quem toma mais ou menos 7 a 8 xícaras pequenininhas de café, tipo um expresso, tem 2 vezes mais chance de ter bruxismo. Aqui o estudo foi feito com xícaras de café. A gente poderia pensar umas 3 xícaras grandes dessa, já pode aumentar em até 2 vezes a chance do meu paciente ter bruxismo. Então olha que interessante, aqui você veste o seu jaleco de doutora da evidência, de doutor da evidência, porque é isso que eu prezo com os meus alunos. E eu trago para vocês um artigo científico super
de qualidade, mostrando que quem toma café tem 2 vezes mais chance. Aumentado 2 vezes. Logo, esse ponto é importante por quê? É importante porque eu vou dizer para o meu paciente, orientá-lo, se meu paciente tem bruxismo. É uma das perguntas da anamnese, perguntar se ele fuma, se ele bebe álcool, e se ele bebe café ou bebidas com cafeína, energéticos, né? Pacientes mais jovens que estão hoje nessa vibe, não sei, não é uma moda, não sei, mas eu vejo muitos adolescentes, muitos jovens tomando muitos energéticos, tá? No dia a dia mesmo, se tornou uma rotina. Então, esses pacientes que chegam no seu consultório dentista, são pacientes que têm mais chance, mais risco de ter bruxismo, e faz parte do seu tratamento orientar esses tipos de paciente. Para você ter organização, para você ter segurança no diagnóstico, para você tratar esse paciente com efetividade, vestindo o seu jaleco da evidência, você precisa ter, então, essas informações e orientar seu paciente direito em relação ao uso do café. Não foi interessante saber um pouco mais sobre isso, saber um pouco mais sobre a cafeína? Além disso, a gente vai falar um pouco mais nos próximos vídeos sobre o tratamento da DTM. Sem falar a placa, existem outros tipos de tratamento para DTM e eu vou falar pelo menos 3 tipos de possibilidades de tratamento no próximo vídeo. Então, para não perder nenhum conteúdo, já segue aqui o canal e já curte esse vídeo para a gente vir junto nessa mentoria gratuita, cheio de evidência para te atualizar e te fazer diagnosticar mais rápido, tratar com excelência e sempre organizar o seu raciocínio. Vamos juntos?